Enfim, estou tentando. Bom, bom dia a todos. Boa tarde, Arlete. Boa Peço tarde. desculpas pelo atraso, foi um lapsozinho no relógio aqui. É, Estamos retomando também o Papa Mesa. A gente retomou o Vera Kiss Conecta na quinta-feira e agora a gente retoma o Papa Mesa. Rapidamente, para quem não conhece, o Papa Mesa é um momento da Vera Kiss para a gente mostrar a alimentação sob diversos pontos de vista, partindo sempre de uma obra ou literária ou científica e artística, o que for, partindo dessa obra, a gente fala de algum assunto. Hoje eu tenho a minha parceira, colega, amiga que está aqui, né, pau para toda obra, e já é segunda vez que ela vai apresentar alguma coisa. No retrasado, ela apresentou sobre alimentação e judaísmo, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui para ela apresentar o ah, livro dela, Arlete. uh, obrigado, Ju, pela oportunidade. Eu que agradeço. Acho Grande que muita gente já alegria. conhece, a Arlete é nutricionista, trabalhou bastante tempo na Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, é expert em assuntos legislativos e cada vez mais é expert e na ponta, né, ali na crista da onda da questão da rotulagem nutricional, e hoje ela vai apresentar esse livro maravilhoso que eu ainda participei do bastidor. Sim, sim, Ela como? revisando. Arlete, super bem-vinda. Lauren e Amanda, Obrigada. mais uma vez, obrigada por tudo e por ter segurado aqui esse escorregão do horário. Arlete, a sala é sua. Tá bom, eu vou compartilhar aqui uma telinha só para a gente ir acompanhando. Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui. Isso. Então, eu preciso de tirar aqui essa lista de. Vocês veem a lista de pessoas também no meu. Acho que não, né? É porque ontem eu gravei um e saiu a lista aqui de todas as pessoas que estão presentes na reunião. Ah, isso fica porque depende da maneira que a gente configurar. Tá É bom. cada um que configura o seu computador, Arlete, Tá, vocês que no estão Zoom. gravando, né? Então, Isso, estamos gravando e a gente está. Não sei como é que a Lauren está gravando, eu estou gravando com as pessoas. tá bom. Tá bom? Beijo. Então, eu vim hoje com esse convite maravilhoso da Juliana, que eu agradeço muito a oportunidade, de vir falar sobre o livro que eu escrevi, que levei 2 anos escrevendo, né? E contar um pouquinho para vocês essa experiência dos bastidores, né, de como escrever esse livro, como foi escrever esse livro, e trocar um pouquinho também com vocês que tiverem essa experiência, pode também a gente trocar aqui. Vocês contam um pouquinho também como foi o trabalho de vocês, né? Eu queria começar com uma apresentação do que eu passei para chegar até aqui, um pouquinho dessa trajetória, né? Então, eu estou desde 1996 na vigilância sanitária, já me aposentei, né? Mas eu comecei em 1996 e em 1999 eu fui convidada para ser multiplicadora da NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes. E nesse trabalho de monitoramento dessas fórmulas infantis, existe um capítulo de rotulagem, então, eu entrei no assunto de rotulagem a partir desse trabalho, né, dessa participação. Eu virei multiplicadora do Ministério da Saúde nesse ponto, e a partir disso também implantei o monitoramento dessa norma na Vigilância Sanitária do Rio, porque foi a época que esse documento, essa legislação da NBCAL foi produzida, e é uma norma que é internacional, ela é da OMS, e os países membros adotam, né, incorporam a norma no território. E o Brasil, nessa época, estava muito ativo, né, em relação à NBCAL, como continua, né, somos uma referência nisso, e o monitoramento passou a ser feito pela Vigilância Sanitária, em convênio com outras instituições do Ministério da Saúde, né? E eu entrei nesse campo, né, da rotulagem a partir daí.
Depois, em 2001, eu era do Conselho Federal de Nutricionistas e fui participar da elaboração de 2 documentos da rotulagem nutricional na Anvisa, a RDC 39 e a 40, e ali nós escrevemos, estava Sônia Tucunduva, professoras da UNB, um grupo bem, sabe, seleto, professores de técnica dietética. Foi um trabalho bem grande que nós tivemos e conseguimos redigir esses 2 documentos. Depois eles foram reeditados, né, porque como nós fizemos sem o Mercosul, aí depois a Anvisa precisou harmonizar a legislação do Mercosul com uma legislação brasileira, e aí elas foram republicadas, mas com outro texto, né, um texto já harmonizado de acordo com o que foi definido no Mercosul. Então, elas ficaram pouco tempo em vigor, depois entraram essas que a gente conheceu até há pouco tempo, que era a 359 e a 360. E em 2002, nós tivemos um incremento na legislação da rotulagem geral. E aí eu passei também a instalar o setor de rotulagem dentro da Vigilância Sanitária do Rio, aí não só na NBCal, mas também na rotulagem de outros produtos, né, dos produtos em geral. E esse trabalho era vinculado com a Anvisa, como até hoje a Anvisa faz um programa anual e a gente na vigilância do Estado e do município, executa esses programas, né? Então, aí na vigilância sanitária foi, a partir de 2002, é que o serviço ficou maior, né? O setor ficou mais elaborado. E em 2014, o Conselho Federal me chamou novamente para fazer uma representação na Anvisa no estudo para a revisão da rotulagem nutricional, que é essa que foi publicada em 2020. Então, essa de 2020 já vem sendo remexida dentro da Anvisa desde 2014. Né? Por um grupo de estudo, nós estudamos os conceitos, né? Estudamos a base científica da rotulagem nutricional para que a revisão do documento fosse feita de uma forma eficaz, né? Que funcionasse. Então, para isso, nós ficamos de 2014 a 2016 nesse trabalho, nesse estudo. Era um grupo grande, envolveu muita gente. E aí nós conseguimos fazer uma base de referência para depois a Anvisa fazer o texto legislativo como a gente conhece ele hoje. Em 2016, eu saí da vigilância sanitária e fui para o laboratório da própria vigilância sanitária, e lá eu tive uma experiência com a parte da análise da rotulagem em laboratório, como se fazia isso no laboratório. Eu não trabalhava executando isso, mas eu trabalhava fazendo uma revisão desses laudos, e era bem interessante, foi um trabalho bem interessante. E em 2019, a consulta pública da revisão da rotulagem nutricional foi, né, colocou, a Anvisa fez a publicação dela, toda a sociedade participou, e foi no ano também em que eu me aposentei e vim morar em Portugal. Então, o que aconteceu? Eu passei a ter tempo, porque quando a gente está trabalhando, é muito difícil. A Ju, que é também escritora, né, tem que dividir o tempo entre escrever, trabalhar, então é uma coisa que estende um pouco, né, a conclusão do processo por causa desses outros trabalhos e compromissos que a gente tem. Então, eu estando em Portugal aposentada, eu tive muito tempo para fazer a compilação da consulta pública, com o texto depois, quando foi publicado, o texto final. Então, eu tive uma oportunidade, né, em termos de vida pessoal, que me permitiu até fazer esse trabalho de escrever o livro, porque trabalhando na vigilância sanitária, como eu estava antes, seria muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Então, qual foi o motivo, né, para isso? Eu sempre fiz essa análise, né? Começando pelo fabricante. O fabricante, ele tem a responsabilidade de fazer a rotulagem, né? E um problema sério é que no Brasil esse trabalho de publicar, declarar rotulagem nutricional vinha sendo feito por pessoas não capacitadas. Então, o fabricante contratava
um profissional que não tinha experiência e essa rotulagem era feita de uma forma muito teórica, né? Não tinha muita envolvimento com a produção, era uma coisa, tinha muita denúncia de copiar, de um fabricante copiar de outro. O processo do fabricante entender a importância não estava muito bom. A legislação também não ajudava muito, porque não exigia também uma padronização. Os profissionais de outra parte, né, os profissionais que fazem rotulagem de alimentos, eles também, eu vi muita gente que não era da área querendo fazer, uma visão muito equivocada do que era rotulagem de alimento. Então, a pessoa é da área clínica e vem fazer rotulagem, achando que é apenas uma tabela que você coloca uns números, uma análise simples. Então, isso era uma falsa profissionalização de produzir a rotulagem. Eu ficava muito triste com esse tipo de tratamento da rotulagem como mais uma atividade na minha atividade profissional, né? Porque exige muita atenção, referências, muita leitura, nem tudo está muito claro, você tem que procurar na internet, nos sites do próprio governo, não pode ficar pegando informações de qualquer base, porque as coisas são dinâmicas, elas atualizam. Então, os profissionais também estavam fazendo essa rotulagem de uma forma um pouco equivocada. E o governo publica sempre os textos de uma redação muito técnica, né? Muito redação de texto legal, né? E isso também atrapalhava o profissional, quer dizer, até hoje atrapalha o profissional a fazer um entendimento rápido do que a legislação quer. E às vezes até faz um entendimento equivocado do que a legislação quer. Então, a gente tem aí três, né, âmbitos que estão rodando, né, e que estão tentando fazer corretamente e estão com dificuldades. O fabricante tem dificuldade de entender a importância, o profissional tem também a dificuldade de entender como é que isso se faz, e o governo faz a parte dele, mas também a Anvisa ela publica orientações, mas são publicações digitais, são referências que também demoram muito para serem atualizadas. A gente melhorou bastante, que agora eles estão atualizando perguntas e respostas, mas antigamente a coisa era muito mais demorada, publicava uma orientação, levava 5, 6 anos para atualizar aquela orientação. Então, e o consumidor está no centro disso tudo, precisando das informações com o mercado que a gente tem. Gente, o mercado brasileiro é uma coisa absurda, né? Eu acho que, claro que existem mercados maiores, mas você olha no supermercado, é tanta marca, né? Tanto tipo diferente de alimento, alimentos nacionais, alimento importado, aí vem com um monte de informação, vem com selo de orgânico, selo de artesanal, selo disso, selo daquilo, né? Muita alegação, muita ilustração. Então, o consumidor tem muita dificuldade de entender o que é bom para ele e o que não é. Então, a rotulagem nutricional precisa ser esse instrumento. Mas há necessidade também do consumidor ser mais orientado sobre como usar essa rotulagem nutricional. Ele está muito ainda... O que tem de bom, ele ainda não consegue ainda puxar, aproveitar. Mas então, olhando esse cenário, né, em que está tudo isso rodando, né, eu falei, não, deixa eu ver se eu consigo contribuir com alguma coisa que ajude alguém, né, se eu ajudar uma pessoa, estou feliz, porque eu consegui transferir esse conhecimento que eu tenho, que eu acumulei durante todos esses anos que eu apresentei aqui anteriormente, para auxiliar de alguma forma a apresentação da rotulagem. Eu fiz vários cursos, né? Apresentei vários cursos de rotulagem nutricional e de rotulagem geral no meu trajetória também. Dei aula na universidade, dei aula na pós-graduação e formei algumas pessoas, dei aula na minha empresa também, mas esse trabalho não pode parar, ele tem que continuar, né? Agora, morando em Portugal, eu não tenho mais um contato direto com as pessoas do Brasil, tenho feito alguns eventos pela internet, mas nada como estar aí junto das pessoas, né? E a gente gosta muito, né, do presencial também. Então,
eu peguei a experiência que eu tenho com a legislação, que foi na vigilância sanitária, eu trabalhava com isso o tempo todo, a experiência que eu tenho de análise que eu consegui no laboratório e a docência também, que foram outras atividades que eu desenvolvi, juntei com um aprendizado, né? Então agora chegou o momento de aprender outras coisas e aí aprender a escrever formalmente. Eu tenho um texto muito, meu texto é muito formal, mas no estilo da legislação. Eu tenho uma estrutura de escrever, né? E aí eu pedi ajuda à Fernanda Pompeu, e a Fernanda, falei, Fernanda, pelo amor de Deus, me ajuda, porque se eu escrever sobre rotulagem, vai ficar igual à lei, porque meu texto tá viciado, né, em ler muita legislação, eu estou escrevendo igual. Né? Eu sempre conto que uma vez eu escrevi um diário de viagem com meu marido, e o meu marido falou, mas isso aqui não é um relatório, é uma viagem, porque do jeito como eu escrevo é muito, né, muito formal, muito fechado, com poucas palavras assim do coloquial, né? Uma coisa assim um pouco é, oficial, né? Um texto oficial. Aí a Fernanda foi, eu fiz o curso da Ju, fiz outros cursos, tudo. Com a Juliana consegui aprender bastante com os eventos que ela produz também. E a Fernanda eu conheci num curso da Juliana, e na oficina, né, Ju, que a Fernanda faz a gente escrever mesmo, né? Ela faz a gente, faz um exercício, ela coloca todo mundo com a mão na massa, aí foi bacana, aprendi um pouquinho. Aí depois pedi à Fernanda, Fernanda, me ajuda mais um pouco aqui. Ela foi me orientando na estrutura de texto, que seja formal, mas seja também adequado, né, para um livro e não como uma legislação. E aí, muitos anos de escreve, 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 e conseguiu sair. Aí eu mostro para vocês, assim, o processo de escrever, ô Ju, se tiver pergunta, fala, tá? Porque eu vou falando. Mas o processo de escrever foi assim, começou com a consulta pública, né? Eu peguei o texto da consulta pública, cortei em assuntos e esperei vira o texto oficial, né? O texto final. Quando veio o texto final, eu atualizei aqueles tópicos, né? Que a consulta pública ela é uma sugestão, depois a gente pega a vigilância sanitária recebe as sugestões das pessoas e altera aquele item, né? Dependendo das contribuições que ela recebe. Aí eu atualizei esses tópicos, fiz várias planilhas de exercício, planilhas de comparação, o que nós tínhamos de documento, né, de regra, e a regra atual, que, na casa, a regra do texto que ia entrar em vigor, muita escrita, depois pedi ajuda às pessoas que lessem para mim, né, que me dissessem se estava o texto estava adequado para o entendimento, se estava truncado ainda como se fosse uma cópia da legislação. E as pessoas que eu pedi me deram bastante retorno, foram muito sinceras comigo. Olha, aqui realmente não estou compreendendo, isso aqui está muito confuso, né? Aqui não, aqui eu consigo entender. E aí eu fui alterando. Era um processo de vai e vem muito grande, né? E muita expectativa de tempo. Você entrega o texto à pessoa e fala assim: meu Deus, será que ela vai ter tempo de ler? Né? Será que ela vai conseguir entender o que eu estou escrevendo? Será que vai voltar com muita análise, né? Muita coisa errada? E aí, como é que eu vou fazer? Então, é muita, assim, uma expectativa, assim, bem... é gostosa, uma expectativa que a gente fica bem animada de receber o retorno, né, das pessoas. Então, depois de todo esse processo de escreve, reescreve, né, a gente chega num texto que parece o final, né? E aí, quando eu achei que estava com o texto final, a Vigilância Sanitária republica um monte de textos. Aí eu tive que fazer um monte de coisa de novo, porque agora em julho a vigilância atualizou a legislação, e aí nessa atualização, muito do que eu tinha escrito perdeu totalmente a validade. Então, eu tive que. O texto já estava no caminho para a publicação, e eu pedi à editora: não, não, espera que eu vou ter que escrever
várias partes novamente. Aí pega toda aquela legislação nova, reescreve tudo, troca capítulo e arruma de novo, troca. Foi um processo assim bastante tenso, porque eu já estava atrasada com a publicação, e aí vem esse evento da Anvisa, mas no final isso contribuiu, porque o livro está super atualizado, né? Então agora ele vai está apresentando para as pessoas um livro que foi publicado em novembro com a atualização da legislação de agosto, de julho e agosto. Então está bem, está com uma validade boa, né? Está com uma informação realmente com a informação real, a informação que está em vigor, né? E todas essas mudanças de julho, elas começaram a entrar em vigor rapidamente, em dezembro, né? Algumas agora em março. Então, é uma coisa que realmente o livro realmente está produzido de uma forma atualizada, né? Com um texto atualizado. E a publicação e a edição, que é um outro aprendizado, né? Lidar com a editora, preparar a publicação, lidar com designer, né? Eu tive que procurar a editora. Na hora de procurar a editora, eu tive que fazer eu tinha um critério de fazer um trabalho digital só, um texto digital. E aí, lidando com as editoras falaram assim, não, faz um texto, faz digital e impresso, porque tem um público grande que quer impresso e também tem o público do digital. E essa procura da editora já foi há bastante tempo. Então, quando a editora me disse isso, eu falei, bom, então vou fazer um impresso, porque o digital seria só um texto, né? Um texto de interpretação. Aí, quando eu vi a possibilidade de fazer um impresso, eu falei, então eu vou botar tabela, vou botar as ilustrações, vou fazer destaques para os exemplos, porque aí no impresso fica mais livre, né, para esse tipo de diagramação. Aí o texto também, que aconteceu com isso, o livro aumentou, né? Aumentou bastante, porque aí eu consegui desmembrar mais os tópicos e fazer mais informações. E eu também decidi colocar um capítulo sobre a rotulagem geral, porque apesar da gente fazer essa divisão, rotulagem geral, rotulagem nutricional, elas não são dissociadas. Então, a gente usa muito da rotulagem geral na rotulagem nutricional. Então, é uma informação sobre o alimento. Então, eu falei, não, eu tenho que colocar alguma coisa de rotulagem geral, senão o leitor fica muito isolado, né, com um texto muito particular. E é necessário que ele tenha alguma referência. Claro que a parte de rotulagem geral, ela é uma introdução. Eu não estou fazendo nenhum tipo de orientação de como produzir o rótulo com a rotulagem geral. Mas o leitor tem ali algumas referências da rotulagem geral que estão vinculadas com a rotulagem nutricional. Tá? Então, o último capítulo, ele é dedicado a isso. Então, aí o livro, ó, encheu, cresceu. Ficou realmente grande, tanto que agora a gente tem um livro o impresso tem 470 páginas, é um livro grande, pesado, né? A fonte, a editora achou boa fazer uma fonte um tamanho razoável, né? Para mim é uma fonte grande em relação ao livro de literatura, mas ela disse, não, é bom assim, porque é um livro de consulta, então as pessoas vão ter espaço, vão poder fazer uma leitura tranquila, né? Para quem tem dificuldade de ler. No digital não tem nenhum tipo de definição, né? Porque ele é fluido, a pessoa pode colocar a fonte que quiser, mas no impresso ele está bem confortável para todas as pessoas fazerem a leitura. Ele só está pesado, né? Porque aí fica um livro grandão, pesadão, mas é um livro de mesa, né? Um livro que você pode ter à mesa para consulta. A estrutura dele é de consulta, porque ele é feito em tópicos e cada assunto está reunido num tópico. Então, quer saber alguma coisa sobre porção? Então, tem um tópico sobre porção. Quer saber alguma coisa sobre as notas de rodapé da tabela de informação nutricional? Tem um tópico só sobre as notas de rodapé. E aí eu reuni naquele tópico de notas de rodapé, tudo que está espalhado na legislação, eu reuni num tópico só.
Então, quando a pessoa abre aquele tópico, ela consegue ter ali todas as informações sobre aquele assunto num capítulo só, num subcapítulo só, né? Então, foi uma forma de... Por isso que ele é um guia, e não é um livro de leitura, é um livro de consulta, para que você tenha, retire algumas dúvidas, né? Ou pegue alguma informação para dar uma resposta, ou para fazer um trabalho, ou para conferir a legislação, conferir um rótulo. Então, várias pessoas de vigilância sanitária estão comprando, além dos consultores, né? Dos responsáveis técnicos. É um livro que é para o público todo, para professores, para profissionais, para vigilância sanitária, para pessoas de laboratório. Ele serve para orientar qualquer pessoa que faz a elaboração da rotulagem ou para a pessoa que faz a conferência, né, da rotulagem nutricional. E a publicação aconteceu em novembro do ano passado. Eu queria que fosse em outubro, né, quando a legislação entrou em vigor, mas por causa dessa atualização teve esse atrasozinho. E aí, em novembro, eu fiz um lançamento na Unirio. A Unirio abriu as portas, né, uma casa onde eu fiz a minha graduação, fiquei muito feliz com as professoras da época da minha graduação, e elas me receberam muito bem. Eu fiz uma palestra e também fiz o lançamento do livro, e agora ele está circulando, né? E as pessoas estão conhecendo ainda, né? Um lançamento recente, e a Ju me deu essa oportunidade de falar sobre esse processo que é realmente, é, assim, cada um passa um pedacinho, né? De alegrias e nervosismos, né? Na publicação de um livro. Mas eu tive um problema que não é bem um problema, mas essa editora que atendeu ao critério de fazer a publicação das duas versões, ela não é uma editora especializada na nutrição, como a gente tem várias, né? E porque as editoras de nutrição ou de área de saúde, elas estão publicando só em impresso. Aí eu consegui essa editora Autografia, que faz os dois, mas ela não é, ela é uma editora muito grande, muito diversificada, né? Então, eu estou ainda com a área eu não tive como utilizar a área de marketing da editora, porque ela não está vinculada ao público da nutrição, da saúde, né? Então, eu estou fazendo a publicação, a divulgação pelos meios, né, pessoais e dos amigos, e algumas coisas no Instagram, que é onde a gente publica mais, assim, novidades, para conseguir fazer o livro ser conhecido pelas pessoas, né, e terem esse instrumento como opção. Arlete, só assim, curiosidade, achei bárbaro, desculpa, não sei se te cortei, né? Nada, Então, eu achei bárbaro que você contou o bastidor disso tudo, né? E é muito é, interessante porque o nosso público, tem gente que escreve, mas não faz esse processo todo, entrega para a editora ou envia um capítulo. Você foi do começo ao fim, então foi muito legal. Agora, uma pergunta: você tem aí, assim, na sua manguinha, os tópicos que eu fiquei muito curiosa. olha, são 120 tópicos. Então não precisa, não, obrigada. Vamos ver o livro. Não, o livro são 5 capítulos. O primeiro capítulo é uma introdução, assim, o que é a coisa, né? O que é isso, que é aquilo, que é embalagem individual, o que é açúcar adicionado, o que é informação nutricional. Depois o segundo é só sobre a tabela. O terceiro é só sobre a rotulagem nutricional frontal, que é a novidade, né, que a gente tem agora na rotulagem nutricional. O Brasil está começando com isso. E o quarto capítulo é sobre as alegações nutricionais, aqueles destaques, né, fonte disso, né, rico nisso, rico naquilo. E o último capítulo, o capítulo 5, é sobre outros documentos da rotulagem. E não é só sobre a rotulagem geral, eu também uso o Código de Defesa do Consumidor, né, relaciono o que o Código de Defesa do Consumidor fala sobre rotulagem, né, faço um paralelo entre a Anvisa e Ministério da Agricultura, com a rotulagem geral, falo dos transgênicos, falo da artesanal, falo dos alergênicos, do glúten. Esse capítulo 5 é bem diversificado, né? E ele dá porque
essas regras, elas estão também influenciando a rotulagem nutricional, né? Não diretamente, por exemplo, os transgênicos não é que influencia a rotulagem nutricional, mas ele faz parte desse balaio de qual é a nutrição, qual é a qualidade nutricional do meu produto, né? O que ele está me dando? Então, você quando vê ali transgênico, já pensa, alterou alguma coisa na composição, né? E aí, por isso eu tratei, incluí os transgênicos, e é preciso sempre falar deles, porque eles estão, esse tipo de rotulagem está na margem da gente perder, né, de não ter essa informação mais no rótulo, tem muita força no Congresso para acabar com essa informação. Então, eu acho que a gente tem que sempre falar deles para que não esqueçamos que é uma informação importante. Falo dos alimentos, das fórmulas infantis também, e assim, é um capítulo que eu gostei muito de escrever, porque ele realmente ele é um suporte para quem está fazendo rotulagem nutricional. Então, por isso que ficou grande, né? Ficou maior do que a primeira versão. Acho que teve lá, sei lá, 200 versões, eu escrevi não sei quantas vezes. Meu computador está lotado de versões, porque você vai salvando, 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 né? Outra versão salva de novo, outra versão salva de novo. Eu depois vou ter que parar e apagar tudo isso, porque realmente. E também as versões das revisões, né? Aí vem a revisão de um amigo, aí você. Ai, troca, troca. Tem que ser muito organizada. Eu vi que, por mais organizada que eu fosse, eu ainda precisava ser mais organizada ainda para conseguir manter é, tudo certinho e enviar realmente para a editora o que era o final mesmo. Estava realmente ajustado, né? Tudo ajustadinho. Muito É uma interessante. Bíblia, não sei se a gente pode falar isso, mas uma Bíblia, um Não, não, tratado. E a minha não pergunta é ria. assim, mas né, pelo jeito é robusto demais, assim, no É, bom sentido. E, Arlete, você acha que curiosidades minhas também, não sei se a gente já pode começar a perguntar, quem se tiver pergunta, mas sabe que eu sou muito curiosa, né? É, e você acha que não, visto as relações, como você falou, o mercado de alimentos no Brasil é importante, claro, visto o número uhum. da nossa população, né, a área física, etc. Você pensa que teria um porquê traduzir isso para outros idiomas? Não, talvez. Não, seria o único idioma seria o espanhol, Por causa do porque Mercosul. é por causa do Mercosul. Não há, eu acho que não há interesse que valha a tradução em outros países. Se um outro país quiser, são poucas pessoas de outros países, só pessoas que estudam rotulagem internacional é que vão ter interesse em ler mas eles vão ler a legislação. Eu acho que a legislação deveria estar traduzida, mas o livro não. O livro é a legislação comentada. Eu Mas acho que assim, eu vejo aqui é, para um francês, eu acho bárbaro. Porque, é, é, por mais que. Porque assim, nesse meio, né, de mediadora, uhum, eu vejo até nos cursos de gestão da qualidade que você fez também, né? aham, Falta essa avaliação, essa mastigação, essa é, tradução de toda a legislação, porque é uma coisa, né, como a gente já viu nos cursos aqui, é uma coisa é você entrar na EFSA e ver a legislação, outra coisa é você ver alguém comentando o uso é, dela. é, Então é muito eu diferente. acho que vale uma tradução. É. Várias. É uma coisa que a gente. Eu, inicialmente, eu fiz, eu até paguei uma tradução no início, né, na versão inicial, eu paguei a tradução para o espanhol. Porque eu pensei assim, essa legislação ela está na pauta do Mercosul de ter uma, uma adoção do Mercosul, no Mercosul. Então, eu achei que profissionais do Mercosul, profissionais dos países do bloco que falam espanhol podem ter interesse em ler antecipadamente para se preparar para essas reuniões.
né? Sim. Então, eu até paguei uma tradução em espanhol, tem uma versão inicial, mas é a versão inicial, ainda está faltando agora muita coisa lá, que está em espanhol. Mas depois, como eu fiquei tão absorvida, né, no texto em português, eu falei, bom, deixa realmente eu finalizar o português e avaliar se o espanhol, se há realmente interesse de traduzir isso para o espanhol, né? E esse tratamento no Mercosul ainda não está na pauta, mas nunca entra no tratado, né? Assim, nunca está na pauta e cai da pauta, né? E nessas reuniões as coisas são um pouco incertas, né? Estar na pauta não significa que vai ser tratado, já que eles têm outros temas a fazer. Então, a tradução é uma coisa que vai estar para ser feita assim, até eu tenho interesse, né? Eu compro livros de rotulagem de outros países e eu tenho aqui em italiano e tenho em espanhol, só não tenho em francês. Eu não sei se existe algum livro, Desconheço. mas o italiano e o espanhol eles têm, eu já comprei os 2 livros desses países. Agora, tem interessantíssimos, por exemplo, Canadá tem coisas muito interessantes, o México também, a Austrália e Nova Zelândia também, mas eu não encontrei ainda livros publicados por eles para esse tipo. Mas assim, e eu sou uma pessoa que tem interesse nesse mercado, né? Então, pagar a tradução para atender uma pessoa, eu acho que muita gente não faz. Em relação a que eu não contei, em relação à capa, né? A capa foi uma relação também um pouco, eu acho que para todo mundo deve ser um pouco difícil com o designer, porque ele pegou a tabela de formação nutricional, cortou em pedacinhos, espalhou assim para fazer a capa. Eu, não, que absurdo cortar a tabela de formação nutricional em pedacinhos. Como meus pares vão ver isso? Como que a capa do livro tem a tabela toda recortada? Para o design, isso era ilustração apenas, né? Mas para mim tem um significado de uma coisa sagrada, né? A tabela é uma coisa sagrada, tem que estar formatada certinho, assim. Aí pedi para trocar, aí até que, na verdade, a capa é uma mistura, a capa final ficou uma mistura da minha percepção do livro e a percepção do design, né? A minha percepção era que o livro trata de muitas coisas. Então, eu coloquei muitas palavras, a nuvem de palavras, né? Falei para ele, olha, eu quero uma nuvem de palavras na capa, porque ele fala de muitas coisas e essas palavras são essas coisas que estão dentro do livro. Aí ele juntou com uma ideia e saiu essa capa que eu aprovei e gostei bastante, né? E fora a ajuda do meu filho, né, que é designer também, ele foi me dando algumas sugestões e no final foi tudo certinho. Tô Foi vendo bem, aqui. bem legal. Tô vendo aqui a capa, você falando e eu estudando ela. É, é. Muito legal. Outra pergunta, né? Depois, se alguém tiver mais pergunta, é, é, né, o que você já chegou a comentar aqui, que essa rotulagem é só para alimentos transformados, né? E aí, ou não? Não, é para In alimento natura também, embalado, né? Embalado. embalado, embalado. Existe um público, o In Natura, na rotulagem nutricional, eles estão isentos. Tem um grupo grande de alimentos que estão embalados e que estão isentos de rotulagem nutricional, não precisam ter tabela e não precisam ter informação nutricional frontal. Mas eles podem colocar, né? Então, às vezes, você vê uma maçã que tem rotulagem nutricional, mas é a opção do fabricante, do produtor, entendeu? E você acha que a gente Aqui, vai assim, chegar assim, é na feira ou nas gôndolas de alimentos frescos? Você acha que a gente vai chegar a algum tipo de informação? depende do produtor, no caso, alguns colocam, mas não é tão. Eu acho que isso cria uma questão muito complicada, porque a cenoura que não tem, ela é pior, a rotulagem É, nutricional? Não, eu achava que se é in natura, não precisava.
para não criar, porque uma coisa assim que existe também um outro vínculo, que é a questão da sustentabilidade. É muito melhor você comprar uma cenoura avulso, pesar, né, do que comprar a cenoura embalada, porque ela vem com isopor, vem com plástico. Então, para ter rotulagem, é necessária embalagem. E nós estamos num processo de desembalar as coisas, né? Então, tudo que puder ser desembalado, eu acho melhor. Eu acho bom o alimento estar desembalado para você ter contato com ele, né? Ter o cheiro dele, ter a textura dele, ter a visão clara da cor e ter uma transparência na qualidade, porque por muitas vezes eu já ouvi isso do próprio não foi o fabricante, foi o supermercado. Ele disse, olha, a gente embala algumas cenouras porque elas são rejeitadas. Então, aquelas miudinhas a gente embala, né? Que é a pessoa que está com pressa pega o embalado. E aí ela leva essas cenouras que são rejeitadas, né? Que quando elas estão avulso, nós vamos lá e coletamos as mais gordinhas, né? As maiores, mais bonitas, perfeitas, sem. E aí, quer dizer, ela não tem rotulagem por estar solta, mas ela não deixa de ter qualidade em relação àquela que está embalada. Então, assim, o in natura, eu prefiro que não tenha, eu acho que a gente tem que consumir o in natura sem preocupar com rotulagem nutricional, sem preocupar com nutrição. Come o in natura porque você gosta, porque ele é in natura, entendeu? E come todos, come os vermelhos, os brancos, os verdes, entendeu? Come todos eles sem essa preocupação de, se tem mais sódio ou menos sódio, mais isso, mais aquilo. Não, não pensa nisso no in natura. Consome o in natura com a sua preferência e consome bastante, né, para diminuir o espaço, né, da participação do alimento industrializado. Quanto mais in natura a gente tiver, menos fome a gente tem pelo industrializado. E a última pergunta, prometo, Arlete, senão a gente Nada. não vai sair, vai ficar até amanhã. É, por exemplo, assim, eu sei que não é um nutriente, mas a gente acaba se nutrindo, entre aspas, né, se malnutrindo, de fertilizantes e outras coisas, né? Ou de terras contaminadas, água contaminada, etc. É. Isso entraria? Você acha que caberia? Quer dizer, eu acho que cabe, mas acho que sim, na legislação caberia que junto com essa rotulagem tenha esse. Olha, não vai ser possível, porque quando você vê uma área, né, de cenoura, vamos usar a cenoura, ali tem cenoura de vários produtores. Então, não tem como, quer dizer, teria como se embalasse cada uma, né? Mas seria a questão do fertilizante é uma questão política. Eu não vejo isso como uma questão de rotulagem. Ela é muito anterior, né? Tá. Então, é uma questão política de que as pessoas precisam, a sociedade precisa se apoderar desse debate, né? Participar desse debate, porque para esse debate não ficar somente no Congresso e, com as forças internacionais de venda de aditivos, né, com assim, a dificuldade do Brasil em policiar a nossa fronteira, que eu já vi alguns documentários mostrando a produção de fertilizantes na fronteira do Brasil, nos países daqui da América do Sul, produção artesanal. Mistura um com o outro, a química tipo o balaio é, cesto, tacho da bruxa, e aí vira um fertilizante e esse fertilizante que não tem nenhum padrão de qualidade de controle é comercializado para os agricultores do Brasil. E isso a polícia tem que entrar, né? O exército tem que entrar, porque é uma questão internacional de fronteira, para que esse tipo de fertilizante não chegue na nossa produção. Então, a parte de produção agrícola, ela é muito complexa. E, na época, esse documentário tem um tempo, o que foi falado é que não existe no Brasil número suficiente de engenheiros agrônomos
para atender a produção agrícola brasileira. Nós não temos profissional em número suficiente para atender a produção brasileira, porque eles deveriam estar nesses monitoramentos da produção e orientando o agricultor na produção. E aí vem um problema que é um paradoxo, que as produções pequenas, que às vezes a gente valoriza, elas podem ser as mais perigosas, porque o pequeno produtor não tem esse técnico auxiliando, né? E os lugares onde há uma universidade de engenharia agrícola, eles dão esse suporte, né? Mas nos lugares onde não há o técnico, o agricultor, ele se prejudica a sua saúde e prejudica a agricultura, porque ele entende que se um produto é bom para a cultura A, ele coloca também na cultura B. E esses fertilizantes agem de forma diferente, dependendo da célula, do tecido, né, da folha, do caule, da terra, da raiz, eles agem de forma diferente. Então, não pode fazer uma transposição de uma substância química de uma cultura para outra cultura. E os pequenos produtores, às vezes, não consideram isso. Eles fazem esse tipo de procedimento, prejudicam a própria saúde, prejudicam a saúde do vegetal, às vezes acabam com a produção daquela safra, né? E quem não tem orientação de uma engenheiro agrícola, engenheiro agrônomo, eles têm muita chance de produzir um alimento perigoso. E o pequeno, né, sim, entre aspas, mas o pequeno, a perda dele, né, também é bem menor. É, Então, e ele é bem menos fiscalizado também, é, ele tem bem menos compromisso com o mercado internacional, que é um mercado que cobra muito, então é diferente. a Ah, chance toda, a chance de solução são cooperativas, porque o pequeno nunca vai ter condição então, para ter uma orientação certa. Hum. Então, as cooperativas é que são realmente assim, o modelo, né, mais prático de dar um apoio para o pequeno, que já acontece isso muito com a produção leiteira, né? Uhum. Mas a Só que, agrícola é muito, tá hum, muito solta. E aí vem a com questão muito do capital. orgânico, né, que tem toda essa condição, a dificuldade do Ministério da Agricultura de confirmar os orgânicos, se é orgânico mesmo. A gente tem que passar um pouco por essa. E é o mundo todo, né? Não é? É, Então, não é exclusivo do Brasil, também tem, porque nesse orgânico, no biodinâmico, em todos esses processos, sempre tem os de boa fé ou de má fé, e nenhum governo consegue fiscalizar tudo. A gente ainda tem a questão de quem emite o selo, que às vezes está de boa fé e de má fé. Então, é muito é, complicado também. eu vejo muito assim a possibilidade da gente se aproximar mais do produtor, assim, saber mais sobre a origem, ter mais divulgação sobre a origem, mas uma divulgação geral, não na rotulagem. A rotulagem já está cheia demais, né? Já vem mais uns debates aí de mais informações para rotulagem, e aí o consumidor aí que, entendeu? Não, Não vai ter mesmo. porque agora, eu não sei como é que tá aí no Brasil e na América Latina, que também vão colocar, além do Nutri-Score, ainda vai entrar o selo da sustentabilidade. E aí é Pois é, outra luta também de como é que o consumidor vai ler, qual que vai ser escolhido, é, e aí vota daqui, estuda dali para ver qual e como calcular tudo isso, porque também no selo de sustentabilidade tem o tal do algoritmo que também não funciona para tudo, ou seja, complicado, e o consumidor, meu é, Deus do céu, né? e falta debate, ao invés de a gente ficar assistindo Big Brother, né, poderíamos estar ouvindo mais documentários sobre a produção e um documentário local, assim, quem está em São Paulo tem um documentário sobre a produção agrícola de São Paulo, né, o que pode comprar que é da região, os mercados, né, como é que eles podem fazer essa informação para o consumidor, ó, essa produção aqui que eu estou vendendo, ela vem da região X, isso já existe para pescado, né? E aí a pessoa vai ao mercado e vê que aquele produto, aquela alface é de uma região X, mas ela já viu um documentário falando sobre aquela região.
se tem uma produção anual, se é uma produção de cada estação, se aqueles agricultores dali são A, B, C ou D, ou só fala dos bons e não fala nada dos ruins, a gente vai ter algum tipo de orientação, mas não na rotulagem. Acho que a rotulagem não vai dar conta. E assim, quanto mais coisa você coloca, mais o que é importante fica pequenininho, né? Se entrar Sim, mais selos ali, vai ter que ter menos espaço para o que já tem. Então, sim, é preguiça de ler, né? Gente, não, muito, muito interessante. Perguntas? Perguntas ou todo mundo acho que eu curioso para. falei tanto que Não, foi maravilhoso. já falei tudo. Foi maravilhoso. Eu vou deixar. Tem aqui Arlete. eu Ah, aqui tem tenho pergunta? só a divulgação Ah, isso que eu ia falar, para você colocar dos aí. locais. O Isso, livro, quando você coloca no Google, perguntando sobre o título, né, ele mostra essas opções. A gente tem a editora Meta, de nutrição, ela é uma editora Ah, específica que da legal, ele nutrição, distribui para ela vocês está. também. E o digital está com o Google Play, com o Kobo e a Amazon, né? E a G, a autografia, a editora, ela vende o impresso. Ótimo. Tá. Mas eu recomendo, o melhor preço está com a Alzira. Porque eu comprei uns livros da editora, e aí esse preço é um preço de autor, então é um preço mais baixo. E a Alzira faz Sim. essa revenda dos livros de autor. Então, o melhor preço está com ela. É no Instagram, ela atende no Manda. Instagram. Mas se colocar, se a pessoa quiser o digital, tem no Kobo, na Google Play e na Amazon. É mais barato também, acho que é R$ 140. E você pode colocar num tablet e fica mais leve, né? Carregar ele para lá e para cá, como consultor, fica mais leve. Sim, E é é fácil de verdade. achar também a busca, né? O digital tem as suas vantagens, né? De você fazer a busca só com a palavra-chave e já encontra, né, rapidinho. No impresso é Dado. muito fácil também porque o sumário está bem divididinho, né? São 120 tópicos Eita. no sumário, então é fácil também de encontrar. O que é Ah, importante é ser fácil de encontrar. Não adianta nada, claro. você tem um livro que tem informação e você tem dificuldade de achar, entendeu? Então tá bem Muito. fácil de encontrar. Só não tem índice remissivo, e aí eu não tive tempo. Arlete, a Vivian Zolar te parabenizou aqui, falou parabéns, que ela adorou gostar Obrigada. saber do bastidor e que ela já comprou dela. Eu queria Ah, que só bom. te. Ai, desculpa. Eu queria só te parabenizar pela generosidade, porque não é todo escritor que escreve, todo escritor Ah, técnico, né, científico, que escreve para o público. E desde o começo, como eu falei, né, que eu fui vivendo com você esse bastidor, esse seu cuidado em oferecer mesmo um aham, material fácil, de fácil manuseio, e aham. não só essa questão assim, né? Não estou achando palavras, mas assim, é fácil para quem trabalha, mas essa sua preocupação, essa generosidade para a população. Então, esse Uhum. objetivo, se os profissionais que fazem isso, trabalham com isso, estão bem preparados, a rotulagem vai ser cada vez melhor. Então, eu queria te Sim, sim, parabenizar, assim, sim. pela Obrigada. generosidade. E, É. se você me permitir, porque Hum. não estava nada programado, mas você me deu uma deixa aqui para Ótimo. falar, uma deixa. Eu vou até pedir para você parar de compartilhar. Você me Ah, deu uma tá. deixa para falar desse preparo todo, né? Que você sabe Ah, que eu vivo repetindo, né? Com a minha flaquinha aqui. Precisamos saber comunicar, não é de qualquer é. jeito. Para as pessoas ouvirem a gente, elas têm que ouvir de uma maneira diferente. E eu achei muito legal você falar da Fernanda, que é uma jornalista que trabalha com a gente, Aham. justamente para ajudar as pessoas a escreverem. Que a gente acha que só porque a gente fez faculdade e que a gente escreve muito relatório, a gente sabe Nossa, escrever, todo mundo sabe falar, né? E todo mundo vai ouvir não a é. gente. Então eu vou pegar e vou pedir para você, se você
não se incomodar, porque esse momento é seu. Vou aproveitar essa deixa e falar do nosso curso que você fez inteiro. Na época não era uma Claro! pós-graduação, Nossa, e maravilha. Fala assim, eu eu quero ouvir de vou novo. Eu vou compartilhar o nosso curso, é a Comida na Boca do Povo, que era um curso por módulos. Hoje em dia, né, agora em 2023, ele é uma pós-graduação com a certificação da Universidade de Zaragoza e a certificação do Veraquis, que é uma certificação diferenciada, é uma certificação para o mercado de trabalho francês, essa novidade, a Beth não sabia, Veraquis agora tem essa certificação, que em Portugal seria a Uau! Digert, e a certificação acadêmica da Zaragoza com os créditos europeus. Então, a gente conseguiu chegar ali. E o apoio do LADIGE, que é um laboratório de comunicação da UFRJ, e tem um pessoal que Uau! faz um trabalho muito interessante, inclusive. Eu vou dar um spoiler aqui, espero que a professora Maria Clara não fique brava comigo, Maria Cláudia. Eles estão montando e vai ser dia 11 de março, eles, né? E eu com muito orgulho fui convidada, muito prazer, orgulho, vou fazer parte desse grupo, de análise de memes sobre alimentos e alimentação. Nossa, que maravilha, Ju. Então, é um Que grupo, maravilha. um grupo maravilhoso, e esse curso, então, é um curso o ano todo. A ideia é realmente para as pessoas aprenderem a comunicar. Não, não é para bombar o Instagram, não, não é para bombar o Facebook, não é para encher É o para consultório. comunicar direito. Isso, é para comunicar direito, e pode ser o que achei, né, pegar esse link com você, que é isso, escrever um livro, mas saber como está escrevendo, não o que está escrevendo, mas como está escrevendo. Como? É, E a ideia é a gente criar projetos juntos, né, durante esse ano, com os sim, nossos sim. pós-graduandos. E eles têm 4 módulos obrigatórios, um de estratégia, o que a gente causa quando a gente comunica errado, etc. E o que é escrever um livro, o que é publicar um blog, etc. O Uhum, outro que é comida pelo olhar, que é a questão da identidade visual, porque a história está catastrófica com o Canva gratuito, que bom, eu já usei, tem que usar, mas a gente precisa uhum. saber o que a gente está fazendo com aquele material. A comida pelas palavras com a Fernanda para destravar uma primeira vez. Sim, sim. Fonte de informação, porque não, por mais que a gente seja técnico, a fonte de informação não é qualquer uma e não é de qualquer jeito que a É. gente trabalha ela. E depois módulos opcionais, que é quem quiser fotografia, infografia, Maravilhoso. vídeo ou podcast, food sketching, a comida ilustrada, e agora esse novo, comida ilustrada é novo, e a escrita especializada, que são duas, a escrita de popularização científica, uma jornalista Uhum. científica, e um de jornalismo gastronômico, para escrever sobre comida. Nossa, Ju, acho que eu vou fazer de novo. Uhul! Você Jesus, está muito bom. tá uma delícia, Laura, obrigada, só mas eu Tá. que tinha que aprender, porque assim, eu sei que essa sua ideia não tem a ver com o curso, mas eu fiquei muito lisonjeada de saber que o Não, curso aprendi muito. foi bom para É, você chegar nesse resultado. foi essencial, porque eu consegui, eu consegui escrever o que importa, né? E consegui também chegar numa conclusão em relação a tudo que o livro poderia apresentar, de ser o objetivo, que se fosse por uma avaliação pessoal, e o livro ia ter um monte de coisa desnecessária. Então, nos cursos todos, né? Eu consegui ter essa percepção do essencial para aquela comunicação. O que é essencial para cá? Não tem que ficar estendendo porque acha que é bonitinho, porque acha que é necessário. Não, o necessário é o necessário a partir de um diagnóstico. É isso, foi muito É bárbaro. interessante. E é Eu bárbaro, e as tenho uma bordoadas que a gente experiência, leva, né? São é, engraçadas, eu dou é, risada, porque a gente quer escrever tudo. que E é, acha que não, se não for aquele nossa, verbo, as pessoas vão entender. A Fernanda fala: o que é isso? Você está falando é, com eu quem? fiz, eu ainda não trabalhei o material, mas eu fiz um sprint de tela do Twitter. Foi uma pessoa escreveu sobre o negresco, como o negresco sendo preconceituoso, um nome com preconceito Ótimo. racial. Mas teve tanto comentário, sabe? E tão estranho, comentários engraçados, outros realmente politizados. E eu copiei, eu fiz um print de tela de todos os comentários, porque eu tenho essa curiosidade, acho que eu vou fazer o curso para trabalhar esse material no curso.
Foi muito interessante, assim, Gente, como as pessoas reagiram. Tem muitos, muitos comentários para uma que bárbaro. apresentação do negresco como um nome, né, um nome de alimento, e que ele fere, né, a Gente, questão o woke chegou, política. a Ao religião ponto que woke chegou. chegou até na comida, a religião woke chegou até na comida. Ok, vamos lá. Gente, eu não posso falar, tem dois adolescentes aqui, super woke. Tem que falar baixo. Abaixo. Ah, beijo Que para eles. bárbaro. Sim. Alete, nossa, foi Ah, muito maravilhoso. bom, muito Que obrigada pela delícia. oportunidade de falar, de contar essa minha trajetória, né? Foi bom para mim Volte. também, fiz uma reflexão. Que bom, né? Que Acho que dá eu nem tinha diferença. ideia também de tanta coisa que eu participei, como que eu cheguei até aqui. E Que foi um processo que foi delícia. acontecendo, né? Eu consegui agora fazer aqueles esquetezinhos para apresentar. Bárbaro, Muito ficou ótimo. obrigada. Parabéns. E mais uma vez, Muito parabéns pela obrigada. generosidade, que eu sei que você está doando isso, né, para os nossos Nossa, colegas e para a sociedade. Muito obrigada. Eu vi, Vivian, já que você se manifestou, você também está convocada para um papo à mesa. A gente já está fechando a agenda de 2024, mas espero você também por aqui. A Lauren vai apresentar, a Amanda não, mas ano que vem ela vai ficar mais animada. Ai, Gente, consegui. olha, obrigada. O próximo é sobre como é? Desenvolvimento impessoal pessoal. É uma análise de uma filósofa, o próximo livro daqui, uma análise Nossa. de uma filósofa que ela fala desses coaches, dessas Hum, coisas. Faça duas cambalhotas e você vai ficar emocionalmente feliz. É muito legal. Acho que é esse, que né, Laura? O legal. próximo. Volte, Arlete, muito Estaremos. obrigada. Tá bom, estarei com vocês. Beijo grande, Obrigada, meninas. Muito parabéns. obrigada. Obrigada. Parabéns também para a Vera Kings. Tchau, Obrigada, beijo. tchau.